Olá, já está no ar mais uma edição do Negócios na Pauta. Assunto quente, presente nas rodas de conversa em casa, no trabalho, é o atual cenário dos preços dos combustíveis. Muita reclamação de um lado, pouco entendimento de outro e o resultado? Sobram dúvidas para todos os lados, Arthur Cabral. Muitas dúvidas, são questões importantes que têm a ver com a nossa economia brasileira e com a conjuntura mundial, Dalva. O que se vê nas bombas dos postos de combustíveis é o resultado de uma série de fatores que se somam e chegam até nós. É uma situação delicada. É uma situação realmente delicada, Arthur, porque quando se fala de combustíveis, se fala também de logística, uma das etapas que mais afetam todo o restante das cadeias produtivas e de grande parte dos negócios que atuam com a prestação de serviços também. Acompanhe. Foi um alvoroço só. Bastou a Petrobras anunciar o aumento que muita gente correu para abastecer os veículos. Nos postos, a surpresa, antes de chegar às refinarias, o aumento já estava lá nas bombas. Diante do cenário, o Procon do Maranhão buscou investigar o aumento antecipado de preços. Desde a quinta-feira, dia 10 de março, o Procon Maranhão notificou os postos de combustíveis da Grande Ilha e também as distribuidoras. Fiscalizações e notificações que buscam investigar sobre o aumento que foi repassado de forma antecipada aos consumidores maranhenses. Por conta disso, nós notificamos, solicitando as notas de entrada, de saída desses postos e das distribuidoras para verificar sobre esse aumento abusivo. O aumento que ocorreu no início de março é o segundo de 2022, depois da alta promovida em 12 de janeiro, e é o maior desde janeiro de 2021, segundo os petroleiros. Ao longo desse período, ou seja, em pouco mais de 2 anos, a Petrobras já aumentou 13 vezes o preço da gasolina e 11 vezes o do diesel. Mas por que razão tem havido tantos aumentos nos últimos 2 anos? Isso é resultado dos problemas que passamos atualmente no mundo. Nós estamos numa pós-pandemia praticamente, onde a economia ainda não está equilibrada, e para somar a esse desequilíbrio vem esse conflito Rússia-Ucrânia, o que abalou o mundo economicamente. Então, nós precisamos repensar nossa matriz energética e matriz também de outros produtos. O preço da gasolina, por exemplo, é o resultado da junção de uma série de fatores. Veja, a maior fatia paga o serviço realizado pela Petrobras. Na sequência, somam-se ainda outros valores: CID, PIS/PASEP e COFINS, que são impostos federais. Entra o custo do etanol anidro, usado na mistura da gasolina, o valor referente à distribuição e à revenda nos postos, e o ICMS, que é um imposto estadual, cuja alíquota é definida por cada unidade da federação. Já o preço do diesel é composto da seguinte maneira: a realização da Petrobras, os impostos federais, CID, PIS/PASEP e COFINS, o custo do biodiesel, o da distribuição e revenda e o ICMS. Os combustíveis são essenciais para o funcionamento de quase todas as atividades econômicas. São a base da energia necessária para a logística de inúmeros negócios. O Brasil é rico em petróleo. O problema é que apenas isso não tem bastado para que os preços praticados no país sejam mais baixos. Nós somos autossuficientes em petróleo cru, petróleo pesado, mas nós precisamos de refinarias para processar esse petróleo e ser uma energia utilizável por nossos veículos. Assim, nós só temos refinarias para processar 60% da nossa demanda. 40% nós importamos. Então nós importamos exatamente isso no mercado internacional. Gasolina a mais de R$ 7,00, de fato, não era algo que o brasileiro imaginava ver tão cedo, mas essa é a realidade e ela mexe com muitos setores da economia, não é, Arthur? Dalva, desde 2016 a Petrobras passou a adotar para suas refinarias uma política de preço que se orienta pelas flutuações do preço do barril de petróleo no mercado internacional e pelo câmbio também. O petróleo Brent, principal referência internacional, já acumula alta de mais de 40% no ano e chegou a alcançar $139 no início deste mês de março.
Para aprofundar essa análise, vamos apresentar aqui o nosso convidado de hoje. Aqui no programa temos a presença, mais uma vez, ilustre do professor Allan Kardec, ex-diretor da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, e Leopoldo Santos, que é presidente do Sindicato dos Revendedores de Combustíveis do Maranhão. Sejam muito bem-vindos, Leopoldo, Allan. Ok, boa noite, Dalva, boa noite, Arthur. Muito obrigado pelo convite, espero contribuir com alguns esclarecimentos durante o programa. Com Que certeza. ótimo. Obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui de novo nesse programa de alto nível em que se debate os grandes problemas do Brasil. Muito obrigado, Dalva e Arthur. Gente, eu gostaria de sugerir que a gente comece esse nosso papo com uma análise a respeito desses preços, que é a pergunta mais óbvia e é o que está na cabeça das pessoas. Todo mundo viu que houve uma mudança repentina e considerável, pensando em valores, nos preços dos combustíveis. Isso é o que a gente vê nas bombas. Então, às vezes, é natural que o consumidor se revolte com o posto que ele frequenta e tome partido e fique chateado, mas é claro que existem muitos outros fatores, a gente anunciou aqui, e a nossa proposta é fazer uma análise do que está na raiz do problema, Esclarecer, aqui, né, Dalva, esclarecendo para quem tá nos realmente. ouvindo. Então, gostaria de ouvir vocês, podem decidir entre vocês quem começa, mas a fazer mesmo uma análise, cada um, claro, no seu ponto de vista, no seu local de fala, a respeito desse cenário. Pronto, vou começar, doutor. Seguinte, tentar explicar assim, de uma forma breve como é que realmente funciona, porque a nossa situação como revendedores é uma situação, acho que é mais difícil da cadeia, porque nós estamos na ponta, aliás, nós somos o elo como consumidor. E do jeito que é natural, cada vez que aumenta, não é bom para ninguém, muito menos para a gente também, porque a gente vende menos, cada vez que o poder de compra está menor, preços muito altos, entendeu? E desde que a Petrobras mudou essa política de 2016 para cá, a paridade com o mercado internacional, a gente vem tendo aumentos constantes, né? E só de janeiro de 2021 até hoje tiveram 13 ou 14 aumentos, né? E assim, esse último foi muito exorbitante devido a essa situação mundial, né? Porque o momento não é Brasil, é mundo. Você vê, ontem teve um aumento dos Estados Unidos de 22% na gasolina, coisa que não tinha há muito tempo. Então, assim, a gente tem esse aumento constante, teve 3 aumentos, e o barril de petróleo com a guerra da Ucrânia com a Rússia foi de $80 para 140, basicamente. Então, isso aí a Petrobras demorou muito a passar esse aumento, não equiparou a paridade, porque, na verdade, os postos não compram da refinaria, os postos compram dos distribuidores. Então, assim, muitas vezes anunciou um aumento, Petrobras da refinaria, o posto subiu ou deixou de subir. Petrobras, refinaria não autoriza o posto baixar nem subir. Ele é um dos componentes que formam o preço. Então, assim, semana passada, nunca tinha acontecido, desde que a política mudou, de ter mudado de tanto demorar para equiparar a paridade. Então, assim, as distribuidoras, a gente compra das distribuidoras, as distribuidoras vinham passando aumentos diários e constantes, para os postos, e isso não é divulgado. E a gente fica ali na berlinda, passa o aumento, passa uma parte, tentando sobreviver. Só que quando chegou o aumento da Petrobras, um aumento de 90 centavos quase, um raio do diesel, não tem jeito. A gente é um comércio como outro qualquer. A gente tem que ver custo, tem gestão dia a dia. Como é que eu ganho 20, 30 centavos num litro e eu vou comprar amanhã? Combustível se compra visto, eu compro hoje para receber amanhã. Eu vou comprar R$1 mais caro e eu vou perder, eu não consigo nem repor o produto. Então, assim, a gente tem que repassar, infelizmente, não tem jeito. É uma questão de sobrevivência. Então, é isso que acontece, que isso não é esclarecido para o consumidor. A gente fica ali na berlinda, dia a dia, tentando se explicar, porque ninguém chega e fala, pô, os postos não compram da refinaria da Petrobras, os postos compram das distribuidoras. O mercado no Brasil é livre. Então, as distribuidoras, elas aumentam ou baixam dia a dia conforme o mercado delas, entendeu? E a refinaria não anda no preço dos postos. Então, existe esse conflito de informação que causa esse transtorno todo. Então, assim, realmente é muito complicado, né, para o consumidor, cada vez mais caro. O poder de compra do brasileiro cada vez menor, tem caído, né? Então, isso que acontece no dia a dia. Agora, só um esclarecimento, Leopoldo. A nível de volume de venda, como é que tem se comportado nos últimos 3 anos o volume de vendas aqui no Maranhão? O volume de vendas, da pandemia para cá, de 2020, março de 2020, ali no começo da pandemia, ele só caiu. Ele chegou a ter uma queda de consumo em 2020 em algo em torno de 40%. Hoje, a gente pode considerar, aí começou a voltar no final de 2020, veio segunda onda que ninguém esperava, caiu novamente.
Aí, final do ano para cá, deu uma recuperada, ficou aí uns 20% a menos, e assim, nunca voltou ao normal. E assim, quanto mais caro, o consumo está caindo cada vez mais. As pessoas vão em busca de outras alternativas? Outras alternativas, a pessoa que encheu o tanque, ele começa a botar ali 50, ele sai mais no carro no final de semana, ele divide o carro com o vizinho, uma forma de economizar, entendeu? Um leva 2 pneus, outro leva mais 2. Isso. Nós estamos quase chegando nisso, né, Laura? Olha, são necessidades. Sim. A gente vai precisando se adaptar para sobreviver. Todo mundo está buscando aqui essa sobrevivência. Mas e o nosso professor Allan Kardec já passou aí longos anos na ANP, Agência Nacional do Petróleo, também tem uma análise interessante aqui para dividir com a gente. Sim, eu gostaria de dividir a minha análise, sim, mesmo porque a gente estuda, né, na universidade. E eu tenho conversado com muitos atores nacionais, né, inclusive o senador Prates, né, outros deputados, deputado federal, o Pedro Lucas Fernandes, todas essas pessoas têm trabalhado para fazer, por exemplo, agora mesmo saiu um PL de combustíveis. Mas como é que é o mercado, Dalva? Vamos falar primeiro do mercado, do petróleo. A produção, exploração e produção são 3 fatores. A refinaria, que o Leopoldo falou, e a distribuição e revenda. O que é que existe no Brasil hoje que você pode fazer uma análise macro? Esse setor é muito bem regulado, exploração e produção, você furar o poço. O setor de revenda é muito bem regulado também. Tem PROCON, tem CAD, tem um monte de elementos para ajustar, para ninguém fazer loucura. Mas esse setor aqui, que é o refino, desde a minha época da ANP, eu estou falando de 12 anos atrás, ou mais, de 15, 14 anos atrás. Esse setor é completamente desregulado e é essencial, porque tem só a Petrobras controlando esse setor. E a informação que nós temos é que ela não quer mais. Ela vendeu a BR Distribuidora, ela não quer a refinaria, ela quer ficar com o pré-sal. Né? E quer, por exemplo, vir aqui para a margem equatorial, que é a produção de petróleo. É isso que dá dinheiro para a Petrobras. Mas esse setor do refino, em qualquer governo, é desregulado. Então você vê um monte de propostas hoje, ficou uma loucura no Brasil. Cada deputado ou senador tem uma proposta por combustível, mas não há uma concertação política, que é o que se chama de marco regulatório. Vamos dizer a regra. A regra vai ser essa daqui por diante, porque a regra de 2016 da Petrobras, ela disse, olha, toda vez que aumentar o combustível internacionalmente, nós vamos aumentar. Mas aí a turma diz, como é que vai aumentar se vocês produzem 80% aqui dentro? Se todo o petróleo, esses 80% é pago em real, você produz em real. Então há esse debate grande, ela diz, mas as minhas despesas são internacionais. A gente nunca pode esquecer, Dalva, que a Petrobras é uma empresa. Ela é uma empresa e ela visa lucro, é básico. Então, e a mesma coisa acontece com as outras empresas, elas querem, o que o mercado, que o dito mercado quer? Regra, né? E entra governo, sai governo, não tem regra. Tem um presidente de plantão que fica ditando, vai ser assim agora, no próximo ano, hoje é um ano eleitoral, o próximo ano vai ser outra política, o atual faz uma política, mas não é assim. Essas né? regras, a política de preços também estariam incluídas nela? Nas regras? Sim. Sim, a política de preço foi determinada pela própria Petrobras agora, essa política de preço de 2016, que desacoplou, né? O diesel, que é basicamente o combustível mais utilizado no Brasil, né, que é esse que transporta a sua comida, etc., ele desacoplou do preço internacional do petróleo, que deu uma oscilada para baixo, e o diesel subiu junto com a gasolina, ela subiu. Então ela fez esse acoplamento ao preço internacional, que tem suas críticas, né, tem seus problemas. Agora, o que eu penso é que nós temos que ter regras que independam do governo. E isso é que eu chamo de marco legal. E ter produção nacional, porque, por exemplo, agora temos lá no pré-sal, nós temos uma produção de petróleo, que é um debate bom, interessante para o Brasil isso aí. E aqui a Petrobras está querendo explorar aqui na margem equatorial, aqui na bacia Pará-Maranhão, que tem que produzir. E a terceira coisa que eu acredito que seja fundamental, né, que inclusive em debates que eu tenho, inclusive com o próprio Arthur Cabral aqui, é que precisa de refinarias. Nós desistimos de uma refinaria no Maranhão. Foi uma desistência? Isso foi uma loucura. Não, o governo brasileiro desistiu. Foi forçado a desistir pela conjuntura política. Tudo bem,
Mas tem as propostas das mini refinarias. Agora, a gente não refinar o nosso petróleo, o que a gente vai fazer? Se nós não temos capacidade de refinar, a gente vai comprar. Hoje, 80% do nosso diesel é importado dos Estados Unidos e 50% do nosso gás também é importado dos Estados Unidos. Então, nós somos dependentes externos de consumos, ou seja, o que acontece com o nosso porto do Itaqui, por exemplo, ele virou a refinaria. Por quê? Porque sai o petróleo cru e volta o petróleo refinado, que são diesel e gasolina. É uma coisa interessante. Vamos falar de autossuficiência no próximo bloco, né, Dalva? Vamos, claro, vamos retomar aqui esse assunto e mergulhar em outros aspectos. Agora a gente faz uma rápida pausa. Na volta, então, vamos saber mais sobre esse mercado de combustíveis. Maranhão, Brasil, mundo. É já já.